bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês que estão nos acompanhando no nosso canal. Antes de mais nada, eu quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e o principal, se inscrever e clicar no sininho para você receber as nossas notificações. Antes de vir conversar com você aqui, estava dando uma pesquisada e aí, nas suas recomendações, e vi que você tem esse livro aqui, Filhos que Matam Pais, né? O que te levou a escrever sobre esse tema? Esse trabalho, na verdade, é fruto do meu mestrado de psicologia, de psicologia forense, né? Então, foi fruto da minha pesquisa de mestrado, investigar o fenômeno do parricídio, né? Parricídio, então, é o crime que tem como vítima do homicídio pai ou mãe, né? E como você falou há pouco, Ebson, alguns crimes geram uma revolta muito grande, né? O crime, quando acontece, é um crime que provoca uma repulsa muito grande. E o parricídio, em especial, é um crime que, quando acontece, choca demais. A notícia de que um filho atingiu o pai ou atingiu a mãe é chocante, para não dizer outra coisa, né? Vai contra tudo aquilo que nós acreditamos desde sempre. O pai foi feito para cuidar do filho, o filho tem que devolver esse cuidado para o pai. A mãe foi feita para cuidar do filho, o filho tem a obrigação de devolver esse cuidado para a mãe. Por que o filho vai e mata o pai e a mãe? E eu, quando comecei então a estudar a psicologia forense mais a fundo, eu quis entender esse fenômeno do parricídio. Quais são os precedentes desse fenômeno? E fui buscar na psicologia. A psicologia já estuda isso? Já. O que a psicologia nos diz? Levantamentos feitos tanto fora do país, Canadá, Estados Unidos, França, Chile, tem pesquisas aprofundadas sobre o parricídio, quanto no Brasil. Nós temos uma pesquisadora aqui da área da psicologia, muito importante para nós todos, que é a professora Paula Gomide. Todos esses estudos apontam para um histórico de vida uníssono em relação a esse caso que eu te disse antes. 100% dos casos, quando não estamos falando de doentes mentais, é importante dizer que uma parcela significativa dos parricídios são praticados por doentes mentais, principalmente esquizofrênicos, né? O sujeito ouve a voz, precisa matar o pai, precisa matar a mãe, o sujeito vai lá e provoca o fato. Mas 100% dos casos, veja, isso é dado científico, quando você não tem um histórico de doença mental, você tem por trás histórico de maus tratos na infância. Maus tratos, e aqui é importante a gente fazer uma diferença, para a psicologia diferente para o direito. No direito você tem um conceito muito estático, muito estrito do que é o crime de maus tratos. Para a psicologia, maus tratos é todo abuso que pode ser praticado ou toda forma de negligência que pode ser praticada para a criança ou para o adolescente. E o parricida, via de regra, é um sujeito que sofreu com maus tratos ao longo da vida. E em determinado momento aquilo explode, e quando explode, explode com muita violência. Você dificilmente vai encontrar um parricídio cometido com um único disparo, com um único golpe de faca. Não. Ele, quando é com arma de fogo, é com vários disparos. Ou ele é com muita violência. Isso choca demais, Ebson. Isso choca demais. Choca mais ainda quando você vê que o parricida, na grande maioria das vezes, ele não apresenta remorso. Como que ele é lido, então? Tem uns que apresentam satisfação, né? Ainda, né? E como que isso é visto, então, pela sociedade e por quem apura o caso sem o devido aprofundamento? O parricida é visto como psicopata, aquele sujeito sem sentimentos. E normalmente ele não é. Essa é uma questão interessante. Normalmente ele não é. Ele é um sujeito que passou por um histórico que traz tanto sofrimento, que no momento em que ele pratica o fato, e aí, via de regra, isso é impulsionado por um gatilho, que é diferente do motivo. Gatilho é aquilo que acontece logo antes do fato. Né? Então, se eu te empurro aqui, você me devolve uma ação, isso é o gatilho para você me devolver a ação. Mas a forma como você vai devolver a ação, isso é o motivo, isso está lá atrás. E o parricida, ele age, então,
como uma gota que transborda o copo, né? Quando aquela gota transborda, a violência vem de forma incontrolável. E aí a morte do pai e da mãe, ela sempre ocorre com muita violência. A psicologia chama isso de overkill, né? A literatura internacional chama isso da violência que vai além da morte. Nós não temos isso por direito. Então, via de regra, juridicamente, o parricídio, o crime, vai ser sempre visto como um homicídio qualificado com o maior número de qualificadoras, né? Hoje nós temos a do feminicídio, então se for um matricídio vai ter a do feminicídio, praticado por um motivo fútil, porque você identifica só o gatilho, você não identifica o motivo, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque principalmente quando a parricida é mulher, a mulher ela vai sempre buscar um momento em que o pai está descuidado para conseguir matar. Né? E aí então você sempre vai ter um número de qualificadoras muito grande, uma pena altíssima, mas é importante você olhar cada caso como um caso isolado, investigar cada um desses casos. Nesse pequeno ensaio aqui, eu trago alguns casos, né, que eu investiguei, um deles ocorridos no interior do Pernambuco, um caso muito interessante, também posso falar porque o processo é público, enfim. De uma jovem, né, adulta, perto dos seus 30 anos, que contrata 2 pessoas para matar seu pai. Chocante. Como assim? Filha mata o pai. Veja, a história dela, trazida para dentro do processo, comprovada dentro do processo, demonstra que ela começou a ser abusada sexualmente pelo pai aos 9 anos de idade. Quando ela tinha 12 anos de idade, o pai expulsa a mãe de casa e coloca ela na condição de esposa, aos 12 anos. Ele teve com essa filha 5 filhos nascidos vivos. Eu ouvi falar sobre esse caso, eu não fiquei sabendo do todo, né? Mas eu ouvi falar sobre esse caso, eu achei assim... Caso bárbaro. 9 gestações essa moça teve com o pai, né? Fruto de abusos sexuais constantes. Como ela sofria surras homéricas quase que diariamente, dessas 9 gestações, apenas 5 nasceram com vida. 4 não chegaram a sobreviver. Tamanho da dor que essa menina, essa mulher... E aí, como é que vai, né? Como é que isso finda? Ela começa a perceber um olhar diferente desse pai para a sua filha, que em relação à vítima era filha neta, né? Filha neta. Porque era filha neta do falecido, né? E irmã dela ainda. Dela era filha e irmã ao mesmo tempo. E ela começa a perceber então que o pai começa a olhar diferente para a filha. E ela vai lá sabendo que tem 2 desafetos do pai. Diz, ó, ele tem um dinheiro guardado lá, se vocês matarem, esse dinheiro é de vocês. Eles são condenados por um homicídio qualificado. Eles mataram por dinheiro, um homicídio mercenário. Mas ela é levada a julgamento, anos depois. O fato foi desaforado, foi para a capital, porque a comunidade ali toda da cidadezinha, pequena cidade do interior do Pernambuco, sabia da violência que ela sofria. Então, o Estado levou para a capital para ter um júri não contaminado com a história dela, olha que interessante, né? E mesmo o júri da capital, né, ao se deparar com aquela história, diz, não pode ser condenado. Que dor, né? E até mesmo o Estado, de certa forma, se sente culpado por não ter tido o poder de proteger essa menina. Olha, nesse caso específico, Ebson, isso é bem evidente, sabe? É bem evidente porque, é claro, é um caso exemplar, né, que traz todos os elementos das pesquisas de parricídio estão presentes nesse caso. Então, esse caso é um caso que ela foge de casa várias vezes ao longo da vida, chega a fazer boletim de ocorrência contra o pai, né? Foge, vai para outra cidade, chega a morar na rua, porque de tamanho desespero, o pai vai lá, pega, bota ela em casa de novo. Ela fez tudo o que era possível, tudo que estava ao alcance dela. Ela buscou o Estado. Pior do que isso, no processo, a autoridade trata o pai como o vítima / companheiro. A autoridade trata o sujeito que morreu com essa terminologia. Quando você lê o processo é físico, né, antigo, está lá
né? Vítima barra companheiro. É como se ela... É um absurdo isso. Que é como se ela tivesse passando por tudo aquilo, concordando. Isso, né? Companheiro, né? Vem do latim compane, aquele com quem você compartilha o pão. Né? Então, como se ela tivesse como? Você tem que ter um dever de gratidão pelo teu companheiro. Como é que você mata o teu companheiro? Ora bolas, que companheiro é esse? Então, você que nos acompanhou, aí, mais uma vez, eu quero te pedir, se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de ativar o sininho para você receber as nossas notificações, para você não ficar para trás dos nossos assuntos. Valeu? Muito obrigado, a sua atenção, até mais.